Eu sou a Mônica Sanches, eu sou biomédica e resolvi ensinar para vocês tudo sobre como ser um responsável técnico e principalmente como crescer nesta carreira. Eu quero trazer aqui para você algumas coisas, algumas posturas que eu aprendi lá no decorrer da minha carreira que me fez sair de responsável técnico e chegar até gerente de assuntos regulatórios, porque são profissões afins, elas correm juntas. Eu, durante a minha carreira, mais de 15 anos de carreira, sem querer entregar a minha idade, eu, na minha trajetória, comecei como responsável técnica, passei para coordenadora de assuntos regulatórios e responsável técnica, e depois para gerente de assuntos regulatórios de uma multinacional americana com sede em São Paulo. Eu sou de São Paulo e fui também responsável técnica. Por isso que eu falo que são profissões ali, ó, profissões irmãs. E se eu puder te inspirar, se eu puder te dar um direcionamento, eu vou ficar muito feliz, porque eu quero sim que todos tenham essa oportunidade que eu tive na minha carreira. O que eu vou trazer aqui para vocês nada mais são situações e informações que eu percebi nesse decorrer da minha carreira. Coisas que eu percebi de amigos meus que, assim como eu, tinham muito tempo de experiência, mas não evoluíram, ficaram ali, não cresceram. Aí eu fiquei pensando, qual é o diferencial? O que é que tem aqui que não tem ali? E aí eu quis trazer informação para vocês, eu compilei tudo isso e quero trazer aqui para vocês. Antes de mais nada, vou contar para você que a gente tem um curso. Eu montei o Visa Expert, é uma empresa minha, onde eu ministro aulas online para ensinar sobre a profissão de responsável técnico. Essas aulas que são online também terão aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas, porque as dúvidas aparecem. E como material bônus, eu dou também uma aula mais completa e mais detalhadas, onde eu trago essa informação, esses pontos, essas na hora que você está ali na cruzilhada, decisão que você tem que tomar, a postura que você tem que tomar para você chegar a ser gerente de assuntos regulatórios, como eu cheguei, como eu fui de responsável técnico a gerente de assuntos regulatórios. Então, nessa turma aqui, que nós estamos com as inscrições abertas, você se inscreve aqui no visaexpert.com.br, coloca lá o seu melhor e-mail, que eu te mando um e-mail com o link. Nós, do Visa Expert, vamos mandar um e-mail para você clicar e assistir um vídeo onde eu explico tudo que eu vou te ensinar, todos os módulos desse curso, para você poder fazer a sua inscrição. Agora, pontos chaves, pontos principais, que eu acredito que pode ser aquela alavanca que falta na sua carreira, no seu início de carreira. Então, primeira dica. Eu vou te dar várias dicas aqui nesse vídeo. Primeira dica de todas. Entrevista de emprego. De repente, você caiu aqui nesse vídeo, ainda está nessa fase de entrevista, ou no seu primeiro emprego, ou às vezes numa recolocação, você está trabalhando e quer partir para um novo emprego, enfim. Vou te dar aqui algumas dicas de entrevista. E como eu falei, dicas de situações que eu percebi e vivi, senti que fez a diferença. Então, primeira de todas, quando eu fui ser contratada para responsável técnica, foi um convite que eu recebi. Eu trabalhava em um hospital, fazia transfusão intraoperatória de bolsas de sangue de hemácias recuperadas do paciente. Trabalhei lá nesse hospital por algum tempo em centro cirúrgico. Quando eu saí de lá, eu fui prestar serviços com outro equipamento, que era de ablação. Enfim, peguei o meu conhecimento e fui prestar serviços como independente. Quando me chamavam, eu ia. Só que uma dessas empresas percebeu a minha percebeu que eu tinha um potencial
E qual era ele? Que é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu tinha conhecimento sobre ser responsável técnico naquela época? Não, nenhum. Hoje em dia, até é esperado que você tenha algum conhecimento, mas lá na minha época eu nem mal sabia quem era a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que fez a empresa fazer o convite, o dono da empresa chegar para mim e oferecer, você não quer ser a minha responsável técnica? Foi o meu comprometimento. Embora eu não fosse funcionária daquela empresa, eu prestava um serviço, às vezes, quando eles precisavam, me chamavam. Como eu era independente, freelancer, então eu trabalhava para vários distribuidores de uma multinacional bem grande aqui do Brasil, mas eu não era contratada de nenhum deles, eu era paga por serviço. Agora, quando eu era chamada, eu era pontual, eu dominava tecnicamente tudo que eu tinha que fazer ali. Se o médico, durante a cirurgia, me perguntasse, eu sabia responder tudo para aquele médico. Ficava na cirurgia até o final, sempre muito simpática. Quando eu chegava, cumprimentava a todos. Quando eu ia embora, falava tchau para todos, mesmo que eu não conhecesse, porque às vezes eu ia para o hospital novo e não conhecia ninguém. E esse diferencial, esse meu comprometimento com o horário, com as pessoas, em conhecimento técnico, chamou a atenção do dono daquela empresa. E ali foi o início da minha carreira. E por que eu estou falando isso para você? Porque se você vai começar do nada, muitos alunos meus, não sei se tem algum aqui comigo na live, mas muito aluno meu chega comigo, chega para ser meu aluno, porque já está trabalhando, já recebeu um convite assim como eu, porque ou era instrumentador, ou trabalhava no hospital, ou no laboratório, mas tinha comprometimento, tinha simpatia ao tratar os outros, e chamou a atenção, e foi feito convite. Numa entrevista, o que pode diferenciar você do outro candidato? Por que você seria o escolhido? Os mesmos pontos: pontualidade, simpatia, conhecimento. Se você vai no seu primeiro emprego, traga pelo menos conhecimento. Hoje em dia, a Anvisa já mais divulgada, a vigilância sanitária mais divulgada, já espera que você tenha pelo menos algum conhecimento. E isso pode sim ser o seu diferencial na entrevista de emprego. Não chegará atrasado, né, gente? Agora, mais do que tudo isso, dica importante para a entrevista de emprego: postura na voz, postura sua. Nunca, jamais fazer movimentos bruscos, mesmo que esteja nervoso. Isso chama-se comunicação visual. Não é a comunicação verbal, mas é a visual. Sorriso no rosto, mesmo que seja nervoso. Eu, nas minhas entrevistas, já participei de tantas. Mesmo nervosa, sim, simpatia, sorriso no rosto, conhecimento. Às vezes, mais do que a experiência, o conhecimento. Conhecimento sobre a empresa que está ali fazendo a entrevista com você. Vocês sabiam que a gente consegue, hoje em dia, pesquisar tudo sobre a empresa pela internet? Sabemos. A empresa vai gostar de saber que você visitou o site da empresa, que você sabe que produtos ela vende, mesmo que você ainda não conheça todos eles. Mas você fez aquela pesquisa, você fez o trabalho de casa. Você chegou lá, foi firme, teve autoridade no rosto, com sorriso, não sorriso histérico, né, gente? Nada disso. Postura ao cumprimentar a pessoa. Olá, tudo bem? Fulano de tal, muito prazer estar aqui. Jamais chegar numa entrevista com a cara de coitadinho. Ai, me desculpe, eu me atrasei, meu trânsito, e aí eu cheguei aqui tão corrida. Jamais, jamais. Olá, eu me atrasei, obrigado por ter esperado, aconteceu um imprevisto, mas eu cheguei, estou aqui, estou inteiro para participar dessa entrevista. Você falou a mesma coisa, mas de outra forma. Nunca, nunca, nunca fala mal da empresa que você já trabalhou, ou que você ouviu falar mal de alguma empresa. Jamais, em entrevista de emprego, a gente não fala isso, gente. Não, não, jamais. Falamos bem da empresa que trabalhamos ou que já trabalhamos.
fazemos elogio a algum colega de trabalho, hoje em dia essa dica é importante. Se você está aqui, essa dica é importante, anota aí para você. Mais do que experiência, eles estão pedindo gestão de pessoas. Como você se comporta trabalhando com outras pessoas e outros departamentos. Se você é daquelas pessoas que não interage com ninguém, que não é proativo, se você está lá fazendo só o seu trabalho, e pode ter certeza que lá na entrevista de emprego eles vão te perguntar como você trabalha em equipe, como é você quando tem um gestor acima de você, ou se você é um gestor, como é você trata as pessoas abaixo de você. Pode ter certeza. Se essa pergunta não for direta, ela vai ser indireta. E eles querem sim saber como você atua em equipe. Não existe eu-equipe. Hoje em dia é tudo equipe. E vou além. Eu, na minha entrevista de emprego, já como para coordenadora, eu já contei essa história antes. Eu estava na minha licença maternidade. A vaga estava lá aberta, só me esperando. Quando eu saí, tive meu filho, meu filho tinha uns 3 meses, eu fui lá fazer entrevista. Sim, porque uma amiga minha que trabalhava nessa empresa me indicou, só que antes de mim passaram várias pessoas em entrevista. Então não foi a indicação dela que fez a diferença. Eu já tinha conhecimento quando eu parti de responsável técnico de uma importadora para a coordenadora de uma multinacional. Sim, eu já tinha 3 anos de experiência. Mas eu já sabia tudo? Não, eu não sabia tudo. Mas quando eu fui para a entrevista, eu me preparei. Eu fui olhar que empresa era aquela. Lá, como era uma multinacional, eu sabia que iam pedir inglês. Eu já falava um pouquinho, mas não era fluente. Fui estudar inglês, que foi a minha sorte eu ter estudado um pouquinho de inglês. Enfim, cheguei preparada para a entrevista. Fui entrevistada no mesmo dia por pelo menos 3 pessoas, já no mesmo dia. E a última das pessoas era o diretor, que só falava japonês e inglês, ele não falava português. E a entrevista foi eu e ele e eu. Naquela entrevista eu estava muito, muito nervosa, porque eu ainda não era fluente no inglês. Eu estava estudando inglês, eu lia, eu já respondia e-mails, já sabia um pouco do inglês, mas não era fluente. Para a entrevista foi sofrido para mim, né? Ele se fez entender, mas eu jamais perdi a compostura do tipo ele falar e eu falar, ai, não sei, não entendi, me desesperar, sair correndo. Não, a gente não pode se desesperar e sair correndo. Você tem sim que estar ali entregue, fazer o esforço para entender o que ele está te perguntando e se expressar da melhor maneira, sempre com autoridade. Autoridade na voz, autoridade na postura. Jamais ficar gesticulando, jamais ficar apontando. Isso faz sim a diferença. As pessoas não acreditam, mas faz a diferença. Ter um aperto de mão firme, falar com calma, nem devagar demais, nem rápido demais. Eu tenho esse defeito, né? Quando eu tô nervosa, eu falo rápido demais. Mas isso não é bom. A gente não pode falar rápido demais, nem devagar demais. Isso é sempre notado. Agora, o que eu acho que fez o diferencial mesmo nessa entrevista de coordenação? Além do meu conhecimento técnico, eu já tinha alguma experiência, eu tinha conhecimento técnico para falar de ser responsável técnico, receber o fiscal da vigilância. Aquela empresa tinha tido alguns problemas com a vigilância sanitária, né, que é a Visa local que a gente fala. E eles me fizeram muitas perguntas. E eu só em 3 anos como responsável técnica, 3 anos como RT, eu já tinha passado por alguns bocados. Eu já tinha passado por inspeção sem saber nada de legislação, mudança de endereço, inspeção já sabendo de legislação, mas com algumas não conformidades para arrumar. Já tinha passado por algumas tantas e boas. E aí, quando eu fui na entrevista, me deu autoridade de ter a experiência de ter passado por pouco tempo, gente, 3 anos só. Mas eu já tinha essa experiência, já tinha essa vivência.
E eu consegui passar isso na entrevista. Quando ele tinha uma dúvida, eu com segurança fazia a resposta. E quando eu não sabia, porque, gente, nem tudo a gente sabe. Principalmente quando você está numa entrevista, que você está nervosa, às vezes dá até um branco em você, jamais falar não sei. Ai, como é que faz? Ah, não sei. Ainda mais com vitimismo, assim, ai, não sei. Não faça isso nunca. Você vai dizer assim: olha, eu não tenho certeza, eu vou verificar em legislação. Porque a gente, responsável técnico, tudo é legislação. Então você já joga a bola para a legislação, a dica de ouro. Vou pesquisar em legislação. Eu não tenho certeza. Mas se eu tiver oportunidade, quando eu for contratada, eu te conto isso. Tcharam! Olha lá, seu diferencial. Outra coisa, ter pesquisado da empresa, saber os produtos, saber que era uma empresa japonesa, as linhas de produtos todas que eles trabalhavam, tudo isso foi o diferencial ali na entrevista. Nessa empresa japonesa, que eu fiquei por quase 5 anos, tive uma equipe, montei uma equipe bonitinho, trabalhamos todos ali e tal. Eu pude realmente aprender a fundo ali, eu posso dizer que eu peguei experiência mesmo. Ali eu estudei mais, me especializei mais, comecei a fazer processo de registro de produto na Anvisa, comecei a frequentar reuniões com outras pessoas que tinham a mesma profissão que eu, porque a gente se sente solitário, viu? É uma profissão que não é muito conhecida, não tem milhares de nós por aí no mercado, então eu ficava solitária. Mas ali eu pude sim frequentar outros lugares, tem várias associações, tem reuniões, a Anvisa faz reunião, é tudo de bom poder frequentar. Quando eu estava lá, depois de 5 anos, que eu resolvi buscar novos caminhos, a primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão. Eu decidi que eu queria, eu coloquei isso numa meta para mim, uma meta que eu queria. Por isso é tão importante você começar na sua profissão, mas já ter uma visão de onde você quer chegar. Eu, quando comecei na profissão, eu não tinha visão nenhuma, eu nem queria chegar em lugar nenhum, né? Caí lá de paraquedas, como eu contei para vocês. E veio um convite, eu aceitei. Aceitei, daí eu fui estudar. Muita gente acontece isso. Agora, uma vez que eu estudei e gostei, eu parti para a meta. Qual é a meta? Quero trabalhar em multinacional. Essa era a minha meta. Pode não ser a sua meta, mas era a minha. Então eu quis. Eu não posso chegar de responsável técnico a gerente, assim, né? Sem experiência nem nada. Então eu falei, vou submeter para a entrevista de coordenação. Porque eu sou boa mesmo e eu acredito em mim. E deu certo, gente. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que ter confiança, mas também não pode mentir. Não pode chegar lá e mentir. Aí, quando eu estava nessa empresa, eu queria crescer, mas nessa empresa eu já tinha uma gerente e eu queria ser gerente. Então, eu parti para buscar uma outra empresa para mim. Nessa transição, gente, eu fui a muitas entrevistas. E aqui fica outra dica para você. Não é porque você passou numa entrevista que essa é a empresa certa para você. E por isso você tem que fazer a pesquisa sobre esta empresa. Você tem que entender sobre essa empresa. Eu passei, sim, em outras empresas para o mesmo cargo de coordenadora. Mas, gente, eu ia ganhar um salário praticamente igual, eu ia um pouquinho mais longe de onde eu já estava, e a perspectiva de chegar a gerente continuava longe de mim. Não me interessou. Fui fazer entrevista para ser especialista, um cargo abaixo do meu, não quis. Fui fazer entrevista para ser gerente em outras empresas, não passei. Poxa, não desisti também, não desisti. A minha vaga estava lá. A minha vaga estava lá. E ela chegou. E na entrevista para esta vaga de gerência, eu vou te passar aqui o que eu acho que eu fiz de diferente. Nada de diferente da primeira, quando eu fui para ser coordenadora, gente. O que acontece é que, às vezes, o perfil da empresa combinou com o meu perfil de profissional. Mas quando eu cheguei lá para a entrevista, eu não só sabia tudo sobre a empresa, como eu sabia tudo sobre a empresa na Anvisa, porque daí lá eu já tinha aprendido a fazer pesquisa na Anvisa. Você sabia que lá no site da Anvisa a gente consegue saber muitas informações sobre a empresa? Pois conseguimos, mas nem todos sabem. E aí eu vou puxar lá para o meu curso.
Sabe aquele meu curso que eu falei para você no comecinho aqui do vídeo? Então, lá no meu curso, eu ensino tudo. Eu te ensino lá no site da Anvisa aonde encontrar as informações. E eu vou te falar, porque o site novo da Anvisa tá uma loucura. Você não acha nada. Mas, enfim, você consegue pesquisar sobre a vida da empresa. E eu ensino isso para você. E aí, o seu diferencial na entrevista de emprego pode ser esse, mesmo sem experiência, mas com conhecimento, você vai sim ser o destaque. Eu, na minha primeira entrevista lá para a CRT, conhecimento zero. No caso ali, eu nem tinha concorrentes. O dono da empresa, a responsável, ia sair e ele precisava contratar uma nova. Como eu falo sempre, se você ainda não conhece essa área e chegou até aqui, as empresas são obrigadas, por lei, a contratar o responsável técnico, o RT. Quem pode ser RT? Biomédico como eu, farmacêutico, enfermeiro e muitos outros, biólogos, odontologistas. É muita gente, mas vamos focar aqui. Né? O que eu mais encontro de colegas por aí são os farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros, são os que mais eu encontro de responsáveis técnicos. Engenheiro sim, engenheiro elétrico, engenheiro biomédico também pode ser responsável técnico. E aí, o que eu acho que faz a diferença é essa, gente. Na entrevista, se tiver você e mais dois, mais três, você tem que fazer o seu diferencial. Você tem que passar ali a confiança de que você é uma pessoa que, se não sabe, vai saber aonde descobrir a informação. Quando eu cheguei lá na empresa, na multinacional americana, como gerente, eu era coordenadora. Nunca tinha sido gerente. Cheguei lá para ser gerente. Já tinha uma pessoa lá trabalhando. Já tinha uma coordenadora. E por que a empresa não quis ficar com ela? Porque ela não teve vontade de aprender e crescer. Por isso que eu falo, RT que não quer aprender vai ficar lá parado. Se essa é a sua intenção de ficar parado, ainda assim saiba que se a empresa crescer, eles vão te mandar embora. Quando eu cheguei lá, a empresa queria mandar a pessoa embora imediatamente e eu não deixei. Eu falei, não, mas eu acabei de chegar, eu preciso, já que ela está aqui, deixa eu aprender sobre os produtos, deixa eu tentar ensinar, de repente eu ensinando, ela também desenvolve ali, mas eu percebi que não, a pessoa não estava mesmo afim. Qual era o. Vou te dar um exemplo que isso acontece direto comigo hoje como consultora, porque depois de gerente de assuntos regulatórios, eu fui ser consultora. O meu cliente chegou para mim e falou assim: mas nossa, eu nunca conversei com alguém que soubesse tanto como você. E olha, eu vou te falar, não era nenhuma pergunta complexa, nada muito difícil de aprender. Mas o que acontece? As pessoas não querem aprender. Quando eu cheguei na multinacional americana, a pessoa não queria aprender. Tudo ela perguntava para o consultor. Se ela tinha um consultor para perguntar, por que ela precisava saber? Mas esse é o seu diferencial para você ganhar aquela promoção. Se você já é RT, mas você quer crescer, você tem que mostrar que você aprendeu, que você cresceu, que você conseguiu implementar o que você aprendeu. Não adianta só saber. Por isso que lá no curso, além de eu ensinar, eu dou exemplos reais. Eu explico, olha, isso aqui você vai fazer assim, porque tá mandando fazer assim. Porém, veja, entenda, e isso faz toda uma explicação cheia de exemplos, porque não adianta você só saber. Aí a pessoa te pergunta e você fala assim para ela: é assim, porque tá na lei, é assim, tem que obedecer. Nem todo mundo quer obedecer. Agora, se você explicar a lógica por trás disso tudo, vai ser o seu diferencial. Quando a gente pega como um RT, uma das nossas funções é ver rótulo em português e instrução de uso em português. Quando chega o produto lá na empresa, você tem que ver se os rótulos estão de acordo. Agora, como é que você vai ver se está de acordo se você nem souber como tem que ser o rótulo?
Uma das empresas que eu trabalhei, o problema era esse: a vigilância foi lá, foi fazer uma fiscalização e os rótulos estavam todos errados, tudo erradinho. Mas ela nem sabia, a pessoa não sabia. Como é que a pessoa ia saber? Ela não sabia como era o certo, como é que ela ia saber que estava errado? E olha que não tinha só 1 ano, 2 de experiência, não, hein? Por isso, fica aqui a minha dica para você. Você quer crescer na carreira? Você quer começar como RT, quer chegar como gerente de assuntos regulatórios? Aqui eu te pontuei várias dicas, mas as principais delas, resumindo aqui para você. Tanto faz se é na entrevista, se é na promoção, se é na troca de emprego. Postura. Postura visual, postura de comunicação. E uma dica também muito, muito importante. Não, se você já foi contratado, está trabalhando na empresa, não seja da turma que deixa para entregar os prazos na última hora. Tem 10 trabalhos para fazer, cada um num prazo, entrega todos no último minuto do último segundo. Não seja aquele que gosta de ficar no cafezinho fazendo fofoquinha dos amiguinhos da empresa. Conversar no café é saudável, eu adoro, eu sempre conversei no café, é tudo de bom. Agora, não precisa ficar fazendo fofoquinha de amigo da empresa, porque depois chega lá no seu gestor, na hora de fazer aquela promoção, ele vai pegar o fofoqueirinho da turma ou ele vai pegar aquele que entrega no prazo, que faz tudo direitinho, não é fofoqueiro, não fica nas intriguinhas. Outra coisa importante também, né? Não fica nas intriguinhas. No começo, quando você entrar para a CRT, você pode fazer quantas perguntas você quiser. Chega lá e pergunta, e estuda. Às vezes responde, olha, eu vou olhar na legislação. Agora, depois de um tempo de contratado, seja aquele que já sabe a resposta, seja aquele que as pessoas vêm perguntar para você. Eu, como RT, quando comecei, eu não sabia nada, gente, não sabia nada de nada. Depois de 1 ano, eu já era referência dentro da empresa. Era uma empresa pequena, uma importadora pequena, não tinha um grande volume, não tinha um grande estoque. Mas, quando eu cheguei, todo mundo lá sabia mais do que eu. Em 1 ano, eu já sabia mais do que todo mundo. É assim que tem que funcionar. Na minha área, né, gente? Na nossa área, né? Que é na área de ser RT, de ser de assuntos regulatórios, né? Vamos caminhando aí. Então, se eu posso te dar uma dica, a dica é essa: faça a diferença na empresa. Quando eu cheguei na empresa americana, a empresa estava assim, ó, tinha dado um rebuliço total, tinha sido lacrado, interditado, foi o ó. Eu demorei, gente, 1 ano para arrumar a casa, mas eu fiz a diferença. O bom de pegar a empresa que está com problema é que rápido as pessoas já percebem se você é bom ou não, porque se você não é bom, nada muda. Agora, se você muda muito, as pessoas percebem. Tenho certeza que é isso. Hoje, como consultora, hoje eu sou consultora de assuntos regulatórios da minha empresa de consultoria e sou também responsável técnica numa importadora de porte pequeno, na minha própria empresa e na outra também. Responsável em 2, porque também pode. E eu te conto melhor lá no meu curso, hein, gente? Então, a empresa que está mais bagunçada é mais fácil de você mostrar. E eu, como consultora, claro que eu consigo também dar esse auxílio para as empresas que eu trabalho, né, para os meus clientes, fazer a diferença para os meus clientes. Agora, os meus clientes são todos meus patrões. E se você também quiser, por exemplo, fazer o seu próprio horário e ser consultor, começa pequeno. Seja RT, vem para assuntos regulatórios. Seja RT e assuntos regulatórios, ainda ganha 2 salários, sabia dessa? Ainda ganha 2 salários. Sim, é assim que funciona. Então, a dica principal é essa: para você se destacar, seja eu como consultora para conquistar o meu cliente, você numa entrevista de emprego para conquistar ali aquela empresa, se ela se enquadrar com você, seja na sua promoção, faça essa diferença. Demonstre a sua autoridade e o seu conhecimento, mesmo que seja pequeno. Vai começando pequeno e vai se transformando em grande. Então, por isso tudo, eu faço aqui o convite para você.
se inscrever lá no Visa Expert, visaexpert.com.br. Para quem está assistindo aqui pelo Instagram, no link da bio já tem o link para inscrição do curso. Mas para quem está aqui pelo YouTube, tem que se inscrever no visaexpert.com.br, cadastre o seu melhor e-mail, vem fazer esse curso. O nome do curso é 200% do seu dia como RT, porque eu quero te ensinar tanto, mas tanto, que você vai otimizar o seu tempo, você vai dar 200% do seu dia para ser o RT, tão melhor que você vai ter os restos do dia todo para você poder não se estressar, porque a nossa rotina, ela não é uma rotina estressante, mas você tem que tomar as decisões. Às vezes chegam as coisas e as pessoas não sabem responder. Quem tem que saber é você. E se você chegou lá sem conhecimento nenhum, você vai ficar perdido, estressado, nervoso. Se você fizer o curso comigo, eu te ensino, recheado de detalhes, tudo que você tem que aprender na rotina do RT e material bônus, essas dicas que eu passei hoje aqui para você e muitas outras, porque isso aqui é um pedacinho que eu trouxe para vocês, que eu quero te inspirar, eu quero deixar que você que está assistindo aqui esse vídeo queira fazer parte desse mundo. Se já não é, que venha ser responsável técnico. Quem pode ser responsável técnico? Esse curso é para quem quer trabalhar na área. Então, farmacêutico, biomédico, biólogo, enfermeiro. Tem que estar com o Conselho Regional ativo. O meu é o CRBM, mas tem o CRF, o COREM, tem que estar ativo, porque o responsável técnico, ele vai vincular o seu número do Conselho Regional com o cadastro da empresa no Conselho. Fica um vínculo, emite uma certidão de regularidade técnica. Então, é mandatório. Tem que ser formado e tem que ter o Conselho Regional. Se você ainda não está formado e está aqui interessado, você pode fazer o curso comigo, mas já saiba que se formando, vai lá no seu Conselho Regional e já se inscreve, faz o seu cadastro. Mantenha sempre atualizado, sempre em dia. Se você, de repente, já está trabalhando numa outra área, um enfermeiro, por exemplo, quer vir ser o RT, gostou de tudo que eu falei aqui, mas, puxa, meu Corém está atrasado, já vai lá negociar, paga os atrasados em parcelas, faz o parcelamento e já vai buscar o seu emprego. E digo mais, essas empresas todas que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, pagaram o meu Conselho Regional anualmente, porque eu tinha que manter em dia para ser o RT. Então, era justo que eles também pagassem a minha anualidade. Todo ano a gente tem que pagar. Então, fica aqui a dica. Paga, ajeita, arruma emprego e depois eles vão pagando para você. É simples. E outra coisa importante também. Como é uma profissão pouco divulgada, como nem todos os profissionais conhecem a responsabilidade técnica, assuntos regulatórios, nem nada disso, me ajudem a divulgar. Vamos levar informação, sim, para os enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, as faculdades não ensinam. Vamos fazer um movimento, vem ser responsável técnico, vem dar um 360 não, né, gente? Um 180 na sua carreira, vem dar uma guinada, vem conhecer coisas novas. Então, se você conhece alguém, se você tem um amigo que ainda não conhece responsabilidade técnica, mas que é dessa área, já indica. Estamos em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Vem fazer parte desse mundo. Tem um monte de vídeo meu lá, onde eu explico o que é o ser responsável técnico. Eu explico um pouquinho mais da rotina dessa profissão. Tudo vídeo gratuito, mas se inscreve lá para você seguir. Quando tiver novos vídeos, coloca lá para você receber a notificação dos novos vídeos. E principalmente, vem fazer o curso, vem aprender realmente, porque eu não tenho medo de ensinar, não. Eu acho que muitos profissionais acabam não passando toda a experiência com medo da concorrência, e eu acho que não. Eu sou o oposto, eu acho que tem que saber, sim, quanto mais pessoas são qualificadas, melhor fica a qualidade. Eu, como consultora, quando pego um responsável técnico que sabe tudo, eu fico feliz, eu acho é bom. Sim, vamos juntos
crescemos juntos e vai tudo mais rápido. Então, fica aqui o convite, visaexpert.com.br, se inscreve lá, vem para o mundo de assuntos regulatórios, vem fazer parte da responsabilidade técnica e, se der tudo certo, rumo à gerência de assuntos regulatórios.